Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez nós podemos nos reunir aqui para a Hora Nazarena, seu devocional diário, uma devocional da Igreja Nazarena Tauá, para poder abençoar a sua vida, a sua família, aqueles que estão à sua volta. Mais uma vez nós temos a oportunidade de juntos estarmos meditando na palavra do Senhor, crescendo um pouco mais, nos aprofundando daquilo que o Senhor tem falado conosco. E hoje eu quero te convidar a estar meditando comigo nos dois primeiros versos do Salmo 124. Salmo 124, versos 1 e 2. Vamos ler juntos? Vai nos dizer o seguinte: não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles teriam nos engolidos vivos. O Salmo 124 é um salmo de ramagem. O que é isso? Era um salmo que foi feito para que o povo pudesse cantar exclusivamente quando eles estavam indo para Jerusalém. Jerusalém ficava no monte, então, normalmente quando vinham aquelas caravanas, elas vinham cantando alguns salmos, se eu não me engano são 13 salmos de romagem, e desses 13, 3 foram feitos por Davi, e com esse propósito, já que a cidade ficava alta, então naturalmente as pessoas ficariam às vezes se queixando daquela subida, então eles subiam cantando, e um dos salmos que eles cantavam era esse, o 124. E Davi faz esse salmo com um propósito bem interessante, porque ele começa a dizer assim: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, e ele fala: Israel que o diga. Você já parou para pensar nesse fato? Se o Senhor não estivesse ao nosso lado? Vamos primeiro meditar naquilo que Davi estava descrevendo. Israel era uma nação histórica, desde Abraão até os patriarcas, depois os patriarcas no Egito, depois a saída do Egito, os 40 anos no deserto, a conquista da terra prometida, o período dos juízes e depois os reis. Então nesse período aí, que a gente vai olhar, quantas coisas Israel passou, quantas coisas o povo de Israel em si vivenciou. Se nós pegarmos na época de Abraão, quando ele sai da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar onde Deus lhe indicaria, Deus guardou Abraão. Depois, Jacó vai passar também um tempo fugindo do seu irmão Esaú, nas casas dos seus tios, e ali ele passa em torno de 26 anos a 30 anos, e Deus guarda Jacó. Depois José vai para o Egito, e ali no Egito há uma grande fome em toda a terra, e Deus leva Israel para o Egito. Ali aquele povo multiplica, eles chegam com em torno de 70 pessoas e sai quase 1 milhão. E nós poderíamos começar a pensar realmente sobre isso, Veja como Deus guardou esse povo. Depois eles ficaram 40 anos no deserto, com inimigos, com sol, com frio, com víboras, com animais. Nada lhes faltou, porque Deus esteve com ele. Através de Josué, então, eles entram na terra prometida, e ali eles expulsam todos os inimigos. E quando você chega no livro de Juízes, vai falar assim: Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor, e se levantou inimigos contra eles, que os oprimia. Depois Deus levantava os juízes e os libertava. Até então que chega a fase dos reis, começa com o rei Saul e depois o rei Davi. E através do rei Davi, ele praticamente toma posse de toda a terra a qual Deus tinha prometido a Israel. E aí então, quando Davi fala essas palavras, se o Senhor não estivesse do nosso lado, Israel que o diga, então literalmente nós podemos pensar em toda essa história e nós vamos dizer claramente: Israel não sobreviveu pelas suas forças. Porque se fosse pela sua força, se fosse pela sua habilidade, se fosse pela sua condição em guerra, onde muitas das vezes ele entrou como um povo menos favorecido, menos armado, menos condicionado, ainda sem uma formação de um exército realmente, e em todas essas batalhas, estando Deus ao lado deles, eles foram vitoriosos. Então nós sabemos que Israel estava com ele. Então este é um salmo que nos faz remeter à história,
Mas nós podemos também pensar sobre a nossa história. Muitas das vezes as pessoas ficam se queixando de onde nasceu, com quem viveu, as coisas que não fizeram. Às vezes nós ficamos conversando sobre o nosso passado, daquilo que nós poderíamos ser, daquilo que nós não alcançamos ou daquilo que nós alcançamos, mas nós não paramos para pensar que em todo esse tempo Deus esteve conosco. Se nós chegamos a algo nos dias de hoje, não é pelos nossos méritos, é pelo Senhor. Lembre de onde Deus te tirou, da onde o Senhor nos tirou. Literalmente estávamos presos como um passarinho no laço do passarinheiro. E o Senhor então veio com mão poderosa e nos resgatou. Nos trouxe para o reino da sua luz, nos trouxe para o reino do seu Filho, nos libertou do pecado e da morte e nos condicionou a ser habitante celestial e ter a vida eterna. Talvez realmente aquilo que você planejava, que eu planejava, que nós planejávamos, não aconteceu. Talvez nós queríamos outras coisas, mas quantas coisas nós não alcançaríamos se os nossos planos continuassem da mesma maneira e se Deus não intervisse? Se Deus não intervisse, você não teria a família que tem hoje. Você não teria o pai, a mãe, os filhos que você tem hoje. Você não teria pessoas maravilhosas do seu lado. Talvez nem a salvação você teria ao seu lado. Talvez no meio dessa trajetória, no âmbito de querer fazer as coisas do seu próprio jeito, você poderia ter sofrido algum acidente, ou tantas coisas poderiam acontecer. Então, em vez de lamentar e de se arrepender por aquilo que não viveu, que não alcançou, que não presenciou, por que não pararmos para olhar para frente? É claro que o nosso passado ele não pode ser mudado. E aquilo que passou, passou e não volta. Nós podemos usar o velho ditado lá em Minas, quando dizia que águas passadas não movem moinho. Mas o seu futuro, ele está ainda para ser conquistado, ele está para ser alcançado, e ele está em Deus. Então comece no momento de hoje a olhar para trás, pensando da maneira como esse salmo nos escreve. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, e você pode usar o seu nome, diga, tal pessoa que diz. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, os nossos inimigos teriam nos devorado vivo. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, nós nada seríamos. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, nós nada teríamos. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, coisa alguma aconteceria. Mas pelo fato de nós termos Deus ao nosso lado, hoje nós somos o que somos. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Então que Deus te abençoe, meu irmão, porque Ele sempre esteve contigo. Quantas vezes Ele te protegeu? Quantas vezes Ele te livrou do laço do passarinheiro? Quantas ciladas foram colocadas diante de ti? Quantas arapucas tentaram te prender? Quantas coisas ruins tentaram vir sobre a sua vida e Deus colocou as mãos? E quantas vezes que essas ciladas te alcançaram e Deus te carregou no colo? E Deus te conduziu, Deus te tomou pelas mãos. E hoje, essa vida que temos, a temos porque vivemos em Cristo. Essa é a Hora Nazarena, uma devocional da Igreja Nazarena do Tauá, para abençoar a sua vida, a sua família, aqueles que estão à sua volta. Te convido para amanhã, no domingo, você está acompanhando as nossas programações pelas redes sociais, pelo YouTube, 9 horas da manhã, a nossa escola dominical, e às 7 horas da noite, às 19 horas, o nosso culto evangelístico. Deus te abençoe e estaremos de volta com a Hora Nazarena na segunda-feira. É bom termos esse tempo junto. Deus te abençoe. Fique com Deus.